a gente ver o agir de Deus. Amém, querido? Já falei demais, já passo aqui para o presbítero Ricardo, que será o porta-voz do Espírito Santo para a nossa vida. Oh, glória a Deus! Graças a Deus, amém, queridos. A paz do Senhor Jesus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia, o livro de Josué, capítulo de número 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Josué, capítulo de número 14. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 5. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Baneia, por causa de mim e por causa de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Baneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos, herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho eu 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual era a minha força, e então tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois aquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquis, e grandes e fortes da cidade. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como disse o Senhor. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, olha só que maravilha como Deus ele é fiel. Quando nós lemos esse texto, talvez você esteja pensando o seguinte: o que é que este homem por nome Calebe, que o significado do seu nome quer dizer alguém que é corajoso, alguém que é leal e alguém que é determinado. Este homem por nome Calebe, ele está relatando o período em que, no livro de Números, capítulo de número 13, o Senhor chega para Moisés, no momento exato em que este povo estava prestes a entrar nas terras que o Senhor havia prometido para eles. E é importante nós trazermos à memória que as terras que Deus havia prometido para Israel, desde o período de Abraão, agora o povo de Israel havia mais de 400 anos em que estava distante daquelas terras. Então, 400 anos que o povo está distante daquela terra, outros povos possuíram aquela terra. Outros povos dominaram aquelas regiões, enquanto Israel não estava ali. Só que aquelas terras eram promessa do povo de Israel.
Então Deus estava renovando a promessa que ele já havia feito, porque o tempo havia passado, os séculos cerca de 4 séculos havia passado, mas as promessas do Senhor não haviam sido desvalidadas. As promessas de Deus ainda estavam vivas sobre a vida daquele povo, e Deus agora está levando este povo em direção àquelas terras. Só que Deus anuncia para aqueles povos o seguinte: vocês já têm a minha palavra de que a terra é de vocês, mas naquele lugar há inimigos que vocês precisarão guerrear para possuir a terra que já é de vocês. Eu já abro um parênteses para dizer para a nossa vida aqui neste lugar que a bênção de Deus está sobre a nossa vida, mas não vai ser de mão beijada. Há um preço que precisará ser pago, há uma guerra que precisará ser travada, há uma luta que precisará ser guerreada, mas nós já temos a palavra do nosso Deus de vitória, que nós já estamos com a certeza que no final a nossa vitória é garantida. Então a Bíblia Sagrada diz que Moisés, agora no capítulo de número 13 do livro de Números, vai dizer para aquele povo o seguinte: cada um de cada tribo vai pegar um líder, vai pegar alguém de vocês especial, um príncipe, que eles irá na terra para poder fazer o reconhecimento do que tem naquela terra, o que tem de bom, o que tem de prosperidade, os inimigos, as armadilhas, o que tiver pelo meio do caminho. Esses espias terão que fazer a varredura completa. E o texto nos diz, a partir do capítulo de número 13, a partir do versículo de número 6, que agora cada tribo elege um príncipe para que este homem possa ir até Canaã para fazer o reconhecimento da terra. É interessante que quando esses 12 homens chegam naquela terra, eles começam a perceber que a terra era verdadeiramente próspera, a terra era verdadeiramente abençoada. Os homens que viviam naquela terra estavam desfrutando daquilo que não eram deles, era do povo de Deus, e o povo de Deus agora estava ali naquele local para tomar posse de volta daquilo que era deles por promessa de Deus. Tem pessoas usufruindo daquilo que Deus ele prometeu para você, mas não se preocupe, porque o que é teu está guardado, e Deus está dizendo: está chegando o momento de você possuir aquilo que eu determinei para a sua vida. Eu já profetizo para a sua vida aqui neste lugar essa noite, que está chegando o momento, querido, que Deus está abrindo as portas para você desfrutar das heranças que Ele já determinou para a sua vida. Talvez você está vivendo um momento de luta, um momento de só dor e sofrimento, mas tem um momento que Deus está preparando para você de vitória, para você desfrutar das promessas que Ele tem para a sua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz então, ainda no livro de Números, capítulo de número 13, que aqueles homens, eles vão olhar, querido, e vai chamar a atenção deles, que tudo era muito bom, que tudo era muito maravilhoso, que o cacho de uva era para 2 homens carregar. Imagine, querido, que maravilha. Eles ficaram impressionados com as maravilhas que naquele lugar tinha. Homens que haviam passado a vida inteira dentro do Egito, comendo o pior da terra, sofrendo como escravos, e que agora estava diante de algo que os seus olhos nunca puderam imaginar, e Deus dizendo: tudo isso aí é de vocês, tudo isso aí é para vocês. Está vendo esse povo aí? Está desfrutando de algo que é de vocês, e eu estou mostrando para que vocês entendam que eu levantei vocês para vivenciar o melhor da terra. Só que a Bíblia Sagrada também diz que enquanto aqueles homens estão impressionados pelas visões maravilhosas, 10 daqueles homens, a sua visão muda das maravilhas e começa a olhar para as dificuldades que estavam diante deles. Eles deixam de olhar para a promessa de Deus, eles deixam de olhar para a bênção de Deus, e eles começam a olhar para os problemas que estão diante dele.
A Bíblia diz que o que eles vão ficar impressionados é que naquela cidade, naquela região, havia gigantes, homens muito fortes e poderosos, homens que eram extremamente temidos, e eles começaram a olhar e dizer: não tem como a gente conquistar isso aqui, isso é maior do que a nossa capacidade. Eles começaram a dizer que aqueles inimigos eram maior até do que a palavra de Deus, que dizia que aquela terra era a herança deles. E quanto de nós, muitas das vezes, estamos diante de uma dificuldade, de um gigante, que a gente se enxerga pequeno e verdadeiramente nós somos, mas o problema é quando nós diminuímos o poder que nosso Deus tem e o alcance daquilo que Ele pode fazer. Nós estamos dentro da igreja, estamos dentro da casa de Deus, mas quando nós nos deparamos com um problema, nós diminuímos a capacidade de Deus poder operar e fazer a gente vencer essa dificuldade. Às vezes é um desemprego inesperado, às vezes é uma doença que aparece inesperada, e a gente começa a se desesperar, perdemos o controle e deixamos de acreditar que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Aqueles 10 homens tiveram a sua fé atingida e eles não conseguiam mais lembrar da promessa e nem conseguiam mais lembrar do tamanho do milagre que eles estavam vendo. Eles só olhavam para o tamanho do gigante, eles só olhavam para o tamanho do problema. E quando nós olhamos só para o problema, a gente não enxerga a solução que vem de Deus. Esses homens faz toda ali a pesquisa, anota tudo que tem, volta para onde eles estavam ao encontro de Moisés. 40 dias eles passaram nisso. Eles voltam para Moisés. Quando chega novamente Moisés, no meio deles havia 2 homens chamados Josué e Caleb. Esses homens não foram atingidos pelo desânimo de olhar para os inimigos. Eles voltam animados, carregando cacho de uvas e mostrando: aqui, Moisés, é maior e melhor do que nós imaginávamos. O negócio é bom, Moisés. Deus verdadeiramente é fiel com a sua palavra. Só que enquanto o povo de Israel ouviu o relato de Caleb e Josué, os 10 homens tomam a palavra e dizem: olha, gente, não é querendo jogar balde de água fria, não. Verdadeiramente a terra é boa, verdadeiramente tudo lá é maravilhoso, mas infelizmente isso não é para a gente, porque nós olhamos e vemos que naquele lugar há homens muito guerreiros, homens muito poderosos, que nós não temos chance, nós somos gafanhotos diante deles, nós não temos chance nenhuma diante deles, nós somos como pequenos fragmentos de terra, facilmente pisado por eles. Só que, como o pastor narrou aqui, Deus havia encontrado 2 homens que disseram: gente, vocês se abalaram por causa do tamanho do inimigo e não conseguiram enxergar o tamanho do nosso Deus. Ele nos levou naquele lugar para a gente ver por antecipação aquilo que já é nosso, e Ele está conosco, e nada é impossível para o nosso Deus. Se Ele quiser, nós vamos possuir essa terra. Deus encontra em Josué e Caleb alguém que não se deixa abalar por causa das circunstâncias negativas. Eles viram e realmente eles enxergaram que eles não tinham capacidade nenhuma, mas se o Senhor se agradasse deles, se o Senhor se agradasse, Deus se agradou. Deus olhou para aqueles 2 homens e disse: Moisés, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa geração aí corrupta, essa geração que diz que me ama, essa geração que diz que acredita em mim, não vão entrar nas delícias que eles viram. Mas esses 2 homens, eles conseguiram romper os inimigos e olharam e viram que eu já estou do outro lado com eles. Moisés, diga para eles que eles vão herdar a terra prometida.
A promessa só se cumpre quando alguém consegue enxergar a providência de Deus diante da dificuldade. A Bíblia diz que esses homens, eles são fortalecidos pelo Senhor. E Deus usa Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 35, versículo 36. Deus faz uma promessa através de Moisés para Caleb. Diz para ele, Moisés, que aonde ele pisar a planta dos pés dele, a terra será dele e dos seus descendentes. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, que aonde você tocar os pés, as mãos, Deus vai te dar como herança. Está chegando o tempo, querido, de você vivenciar a providência de Deus. Aqueles que confiam no Senhor serão renovados. Oh, maravilha de Deus. Moisés morre. O povo de Israel agora começa na liderança de Josué em direção à terra prometida. O tempo passa. Deus disse que aquela geração iria morrer no deserto e uma nova geração iria nascer. Mas Josué e Caleb entrariam na terra. Esse período se passou mais de 40 anos. Josué, Caleb, quando ele entra para espiar a terra de Canaã, ele já tinha 40 anos de idade. Passa-se mais 40 anos, ele demora 85 anos. 45 anos que passa, ele tem 85 anos. Já era um idoso, já era um homem de cabeça branca. As forças não eram mais a mesma, mas ele continuava confiando naquela palavra. O tempo pode passar, e uma coisa que nós não temos, que muitas das vezes, é paciência nas promessas. Nós temos pressa, e isso é do ser humano. Nós temos urgência, porque nós entendemos que nós somos finitos, nós vamos passar. Mas se Deus te prometeu, se foi Ele que falou verdadeiramente, descansa, porque Deus, Ele segura o tempo, mas o que Ele falou vai se cumprir na sua vida. Se você acreditar, você pode estar velhinho com cabelo branco, mas se a promessa for de Deus, ela não vai envelhecer e nem vai se perder com o tempo. Traga a tua memória aí uma promessa que Deus te fez e que você tem certeza que foi Deus que falou. Traz a memória aí. Quanto tempo tem? Lembre-se nessa noite que a promessa ainda está de pé. Se Deus falou que ia salvar alguém da tua família, lembre-se que a promessa ainda está de pé. Se Deus falou que Ele iria te colocar no lugar maior, a promessa dele ainda está de pé. A nossa obrigação é confiar e permanecer obediente, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. O problema é que nós somos vencidos pelo cansaço de esperar. Josué, com 85 anos, já um velhinho de bengala, quando chega no capítulo 14, que nós lemos de Josué, chegou o momento exato em que Josué vai distribuir para cada descendente de Abraão, para cada filho de Jacó, o seu espaço como herança na terra prometida. Ele já havia conquistado a terra, ele vai dividir agora. Mas Josué havia esquecido do seu velho companheiro. Quem sabe ele pensa assim: eu vou dar uma chácara pequenininha aqui para ele, já é velhinho, vai morrer daqui a pouco, acho que só o que ele quer é ficar com a varinha pescando o dia todo, aqui tranquilo. Não. Caleb lembrava quando tinha com 40 anos ainda. Ele lembrava. Josué está distribuindo a terra para todo mundo. Eu imagino Caleb chegando e dizendo: ei, eu quero falar.
Me dá uma oportunidade, eu quero falar. Ele é meu companheiro, Caleb. Não tinha nem lembrado de você. Fala, o que tu quer? Ele fala, ó, lembra? Estava eu e você juntinho. Aqueles que não confiaram em Deus morreram tudo, mas eu e você ainda estamos de pé. Você é testemunha. Porque se Josué morre, quem sabe alguém poderia dizer assim, ninguém lembra, ninguém estava lá para ver. Não, Deus ele guarda até a testemunha ao teu respeito. Josué também estava vivo para ver aquele momento. Ele disse, tu lembra, tu era testemunha, e tu é crente, tu não pode mentir não, tu estava lá. Tu lembra, tu estava lá do lado. E o que Moisés disse? Moisés não está mais aqui, nem Moisés entrou na terra prometida, e nós estamos aqui. Tu lembra o que ele falou? Diante de Deus, o que ele disse? Vamos abrir lá em primeira Deuteronômio, quer dizer, versículo 1. Deuteronômio, versículo 1. Deuteronômio 1, 35 e 36. Deuteronômio 1, 35 e 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. É Deus falando através de Moisés. Nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei a dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Deus, ele não se esquece daqueles que são fiel a ele. As pessoas morrem e esquecem alianças feitas, mas o Senhor não morre e não se esquece e nem ignora a aliança feita com ele. Mesmo passando muitos anos, o Senhor não esqueceu daquele velho, e nem o velho também esqueceu. Sabe o que alimentou a pastora Rose até aquele momento? É saber que Deus, ele não volta atrás da sua palavra. O que renovava aquele velho era a esperança que ele poderia chegar a 100 anos, mas ele ainda veria a promessa de Deus na sua vida. E eu digo para você aqui nessa noite, querido, se você está desanimado com alguma promessa que ainda não aconteceu, renove a sua fé em Deus, porque a herança ainda está na mão daquele que te prometeu. Aleluia! Traga a memória agora dentro de você aquela promessa que Deus te fez. Ela está de pé e está sendo renovada aqui nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que havia sido esquecido, que você não achou que ia acontecer, Deus está trazendo em tona novamente, e as promessas serão renovadas. Aleluia! O tempo não fez Caleb sofrer de amnésia. Ele também não esqueceu. Ele mantinha viva a esperança. O meu Deus, ele é fiel. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Que quando Caleb está diante de Josué, e Josué distribuindo a terra, ele diz, Deus me fez uma promessa, Josué. E eu estou aqui para reivindicar o que Deus me prometeu. Eu não estou pedindo um favor nenhum, eu estou pedindo aquilo que Deus simplesmente me deu. E eu quero as terras que eu pisei. Lembra, Josué, quando a gente foi espiar a terra, que hoje é conhecido como Hebron? Lembra daquela terra? É aquela terra que eu quero como herança. É aquela terra que eu quero possuir. Sabe o que Caleb estava pedindo para Josué? Josué, aquela
terra que os nossos irmãos, os 10 espias que estavam com nós dois, foram atemorizados pelo tamanho de gigante. Eu quero aquela terra que havia os anaquis, que eram homens guerreiros, gigantes. Eu quero aquela terra. Quem sabe Josué disse: Caleb, é uma das terras mais difíceis para conquistar, porque os gigantes são temidos naquele lugar. Não tem problema, porque se Deus me prometeu, eu quero um lugar que é mais difícil, porque eu sei que o tamanho do inimigo que está lá não poderá ser imbatível para o meu Deus. Eu quero aquela terra que os meus irmãos temeram. Eu quero aquela terra para mim, Josué. Quem tem promessa de Deus não se abala por causa de ameaça. Quem tem promessa de Deus não se abala por causa de chifrudo aparecendo, de inimigo botando a cara feia. Quem tem promessa sabe o Deus que ele serve. O texto nos diz, querido, que Josué diz, o que Caleb diz para Josué: Josué, não olha para minha cara de velho que eu tenho não, Josué. Josué, não olha para minha pele que está enrugada não, Josué. Se tu olhar para minha cara, tu vai ver um pobre velhinho que deveria ser colocado no asilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Josué: eu estou crente, eu estou fiel, eu estou são. Da mesma forma, quando Deus me disse: levanta, Caleb, se coloca de pé e vai espiar a terra. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: se prepare, que o tempo pode ter passado, mas o renovo de Deus ainda está sobre a sua vida. Caleb disse: a mesma disposição que eu tinha com 40 anos, a mesma garra que eu tinha com os 40 anos, Josué, eu estou pronto para guerrear em nome do Senhor. Aleluia. Não importa, querido, o tempo que passou, o que importa é como está a nossa fé nele. O tempo passa. Para muitos, ele fica mais bonito, ele fica uma pessoa mais bem aparentável, mas a sua fé não é mais a mesma, a sua esperança não é mais a mesma, a sua confiança em Deus não é mais a mesma. Ele confia no carro que ele tem, ele confia na casa que ele tem, ele confia nisso, confia naquilo, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam em carro de cavalo irão afundar, mas quem confia no Senhor terá suas forças renovadas. O que nos faz permanecer de pé é a nossa fé inabalável nele. Imagina o velho Caleb, de um lado pegava a bengala e do outro pegava a espada. Não precisa não, mas eu vou, porque eu sei que no campo de batalha Deus vai me colocar numa posição de soldado, de sentinela. Quem olha para mim e para você e diz: já era, para, entrega os pontos, Deus está dizendo: continua, não para, não desanima, porque a promessa ainda está de pé. E a Bíblia Sagrada diz que quando Caleb, juntamente com os seus filhos e a sua tribo de Judá, eles entram no campo de batalha por Hebron, a Bíblia diz que arrancam cabeça de gigante e despedaça braço para lá e despedaça braço para cá. E ele diz, quando chega no final da batalha: o Senhor nos deu a vitória. E nessa noite nós devemos levantar a bandeira também e dizer: o Senhor nos deu a vitória. O Senhor nos deu a vitória. O Senhor nos deu a vitória. Você que está aqui nessa noite, querido, Deus está dizendo para você: seja renovado a força para você acreditar nas promessas. Porque as promessas de Deus, ela não envelhece nem perde a validade. E as promessas que Deus tem para essa obra, as promessas que Deus tem para a sua vida, ainda está em tempo. Só que Deus precisa de alguém que ainda continue confiando nele. O tempo passa para todo mundo,
Mas as promessas de Deus, ela não passa. Eu posso prometer alguma coisa para você e não vou conseguir cumprir. Vou até te decepcionar. Mas o nosso Deus não. E até os dias de hoje, a história de Caleb está aí para mostrar alguém que perseverou e não desanimou por causa do tempo. Tem muito crente, querido, desanimado porque não viram ainda a promessa se cumprir. Mas você não deve permanecer por causa de algo que ainda não aconteceu. Você deve continuar confiando, independente se não aconteceu ou não. Porque enquanto você serve, enquanto você faz, enquanto você está diante de Deus, as promessas dele vai se renovando. Essa obra aqui não tem promessa para crescer e Deus vai fazer. Mas é obrigação nossa continuar perseverando. Nem que o pastor tenha 100 anos de idade, mas a obra vai acontecer. Mas nós não nos abalamos por circunstâncias positivas, não. Eu não me abalo porque eu não estou com o meu carro está ruim, não. Eu fico mais alegre ainda. Eu fico mais feliz ainda. O crente na hora da dificuldade, ele não pode se abater, não pode se desanimar. Ele tem que usar aquele momento de dificuldade para dizer: Senhor, obrigado, porque pelo menos eu tenho perna para pedalar. Obrigado, porque pelo menos eu tenho pernas para andar. O crente não dá desculpa. O crente confia, acredita, persevera e glorifica, porque ele sabe que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: as promessas de Deus estão de pé na sua vida. As promessas de Deus estão de pé na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te glorificar na noite desse dia, Pai. Obrigado por saber que nós temos uma promessa, que ela não pode ser apagada pelo tempo, que ela não pode ser destruída por nada. Sabemos, ó Deus, que nós temos uma promessa em Ti, que ela é inabalável. E eu te peço na noite desse dia, ó Pai, traz um renovo sobre cada um de nós na noite desse dia, Pai. Renova, Senhor, a nossa esperança. Renova a nossa fé, para que a gente possa continuar, Senhor, acreditando que o Senhor não esqueceu das promessas que o Senhor fez para cada um de nós. Eu tenho promessas e eu acredito nelas, que o Senhor irá cumprir. A tua igreja tem promessa e crê que elas vão se cumprir. Mas muitas das vezes, ó Deus, nós deixamos ser vencidos pelo tempo e pelo cansaço. Mas na noite desse dia eu te peço, Deus, traz um renovo sobre os teus filhos agora. Renova, Senhor, nossas vidas. Renova, Senhor, o nosso ser. Renova, ó Deus, as forças que muitas das vezes nos faltam. Renova, Senhor, a nossa fé e acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa fortalecer a todas as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter força para continuar e não sermos abalados pelas dificuldades. Como o Senhor animou aquele velho homem a continuar durante 45 anos, confiando que a promessa estava de pé. Eu profetizo na noite desse dia sobre cada um de nós: as promessas estão de pé, as promessas estão de pé, as promessas estão de pé. Oh, glória a Deus. Por isso, nessa noite, ó Deus, eu te peço, ajuda-nos a continuarmos e não nos abalarmos se alguma coisa não acontecer como nós queremos e como nós esperamos, mas que nós possamos continuar fiel, ter coragem, ter paciência, ser leal ao Senhor e ser determinado. Que o Senhor na noite desse dia possa nos levar, Senhor, em segurança para os nossos lares. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, o nosso final de noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida daqueles que puderam estar na noite desse dia, e aqueles, ó Deus, que irão ouvir essa mensagem depois, que sejam alimentados pela Tua palavra e que a esperança nasça dentro deles.
e que eles voltem a acreditar que o Senhor é Deus e não há outro como ti. Deus, em nome de Jesus, nos despede, nos leve segurança para os nossos lares. Que essa semana que nós iremos entrar seja uma semana de muitas vitórias. Que nós possamos desfrutar do teu livramento, do teu cuidado. Senhor, abençoa a todas as atividades que cada um dos teus filhos terão. Nos leva em segurança para os nossos lares, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que saem na noite desse dia crendo que as promessas do Senhor estão sobre a nossa vida e não irão se perder e não irão se apagar, sério esse culto dizendo: vá em paz com as promessas do Senhor, em nome de Jesus.